Olá, nós iremos apresentar um trabalho sobre a importância da vacinação em tempos de pandemia. Os componentes do nosso grupo são Andréa Barreto Oliveira, Ayla Caroline Cardoso, Juliana Lima, Ercília dos Santos, Giane Kelly Pereira, Magnailda Santos, Marlane Vidal, Késia Fontes, Rebeca Serra e Tainá Jesus. Bom, nosso trabalho ele foi dividido em 4 partes: introdução, fundamentação teórica, resultados e discussões e as considerações finais. Vou falar um pouco sobre a nossa introdução. Antes mesmo de surgir a vacina, sabia-se que pessoas que continham certas doenças, logo após se recuperarem, essas pessoas adquiriam imunidade contra essa determinada doença, e não contraíam a doença novamente. A partir daí surgiu uma técnica chamada variolação, no século XVIII, em que inoculava-se material biológico de pessoas que continham a varíola e aplicava em pessoas saudáveis. A partir daí surgiu essa técnica. Então, como cada caso tinha sua exceção, aconteciam casos de morte, casos graves, e essa técnica era meio perigosa. Então, em 1798, o pesquisador e médico Edward Jenner, ele observou que pessoas que trabalhavam com bois e vacas, elas adquiriam a varíola bovina, que era o cowpox, que era uma forma mais branda da varíola. A partir daí, ele inoculou materiais biológicos dessas pessoas que estavam contaminadas e aplicava em pessoas saudáveis. Essas pessoas adquiriam a forma mais branda da doença e adquiriam imunidade contra a varíola, né? Então, a partir daí surgiu a vacina. No Brasil, chegou em 1804 pelo Marquês de Barbacena, né? Bom, nosso objetivo geral é relatar a importância da vacinação para a prevenção de doenças, bem como para evitar a disseminação e o surgimento de epidemias, relacionando também o período de pandemia do coronavírus, né? Os nossos objetivos específicos são descrever o modo de ação das vacinas, explicar os mecanismos imunitários, evidenciar a eficácia das vacinas no combate das doenças, relatar a importância da vacinação em tempos de pandemia e contribuir também para a desmitificação de ideias sem fundamento científico que atrapalham a cobertura vacinal. A nossa justificativa é a necessidade de destacar a importância da imunização vacinal no combate e prevenção de doenças, e é importante também devido ao surgimento de fake news e movimentos anti-vacinas, né? E aqui temos um problema, né? De que modo as vacinas atuais podem auxiliar no período de pandemia por coronavírus? Bom, vou falar um pouco sobre a nossa metodologia. A gente utilizou livros e artigos, né, para fundamentação teórica, e também foi criado nosso Instagram, @biomed_vacinação, como ferramenta de divulgação e informação para as pessoas. Nesse Instagram foram utilizados lives, publicação de informações e enquetes em que a gente fez ao longo do tempo. Aqui está nosso perfil do Instagram e nossas publicações. E aqui são as nossas enquetes e os resultados das nossas enquetes. Aqui são as lives que a gente fez durante o tempo do trabalho. Meu nome é Cília e vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho, que foi extraído de livros e artigos de fontes confiáveis. As vacinas, de acordo com Souza, Vigo e Palmeira, são substâncias como vírus ou bactérias inativadas, ou até os micro-organismos inteiros, porém atenuados, ou seja, mortos ou sem capacidade de causar a doença em si, que são utilizados para desencadear a resposta imunológica do nosso corpo, protegendo contra futuras infecções por aquele mesmo patógeno. A composição dessas vacinas, elas são feitas basicamente de antígeno, solvente, né, os conservantes e antibióticos estabilizadores e os adjuvantes. Os tipos de vacinas são 5, né? Temos as vacinas vivas atenuadas, as vacinas mortas inativadas, as vacinas de subunidade, as vacinas conjugadas e as vacinas de DNA. A produção das vacinas se dá de forma bem rígida, né? E existem 2 fases, que é a fase biológica, que é a preparação dos antígenos, e a fase farmacêutica, que é onde as vacinas são produzidas e distribuídas, né? Por necessidade de um controle de qualidade bem rígido, geralmente 70% do tempo de produção da vacina feitos testes para poder garantir a segurança daquela vacina para a população. No Brasil, existe o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, onde ele fiscaliza toda essa produção,
né, e distribuição dessas vacinas para que ele não aconteça a contaminação ou algo do tipo antes das pessoas terem acesso. As vacinas, elas também servem para ocasionar imunidade de rebanho nos indivíduos, né? No caso, eles atenuam o vírus, né? Tiram a capacidade de virulência desse vírus para que ele possa se multiplicar e ser passado às pessoas, porém não causando a doença. Então, caso a pessoa tenha contato com esse micro-organismo com seu fator de virulência ativado, o corpo ele é capaz de se proteger. Muitas vidas são salvas através da vacinação, mas é importante se destacar que caso as pessoas não vacinem, doenças perigosas e erradicadas no Brasil podem voltar e restabelecer-se na população. Então é muito importante a gente manter nossas vacinas em dia. Nessa questão de pandemia do coronavírus, também é um fator de extrema importância citarmos a questão das vacinas. Porém, as fake news, elas estão atrapalhando, né? As pessoas terem acesso à informação e acabam ficando perdidas sem saber, né, quais as fontes seguras e ficam inseguras também com a questão de se vacinarem contra esse vírus. 65 vacinas aproximadamente estão sendo produzidas no Brasil contra ele. 28 delas foram testadas em humanos e 6 já estão nas últimas fases dos testes, né? Tem a da Oxford e a AstraZeneca, tem a da CanSino, a Moderna, a Sinopharm, a Sinovac com a Coronavac e tem a BioNTech e a Pfizer e a Fosun também fazendo vacinas. É importante destacar que a Moderna e a BioNTech, Pfizer e Fosun estão usando uma técnica inovadora, que é a do RNA mensageiro. Ela pode ser um marco, né, histórico para a questão da saúde e tecnologia. Foi criado o perfil de Instagram, o Biomed Vacinação, destinado exatamente para o projeto. Também foram realizadas lives para o contato direto com o público-alvo e dentro dessas lives abordamos os temas mitos e verdades sobre a vacinação e como as vacinas agem no nosso sistema imunológico, considerando ambas bem-sucedidas. E tivemos também o objetivo alcançado em divulgar informações para o público-alvo e desmificar algumas informações também. Teve a interação de indivíduos com os convidados, eliminando todas essas dúvidas. Fizemos uma primeira enquete realizada para o levantamento de opiniões dos seguidores. Dentro dessa enquete, tivemos um número de visualizações entre 94 a 62 pessoas. Obteve a participação média de 48,5 pessoas. As afirmações continham respostas corretas, as quais serviram de análise para a percepção com o público. A enquete ela apresentou resultado satisfatório com relação à participação dos seguidores e analisando as informações da tabela 1, percebe-se que a maioria dos usuários acertaram as respostas das afirmativas, exceto a afirmação 6, a qual é notável que não houve tanta afirmidade na resposta como as outras, sendo que a maioria errou e foi uma das afirmativas que houve mais participantes. As vacinas recém-produzidas não deveriam ser distribuídas, mesmo com grande necessidade, já que não há segurança em relação aos seus efeitos. O pensamento e o resultado obtido nessa exata alternativa reflete todo o pensamento da população ao qual estamos vivendo atualmente, no momento em que se espera ansiosamente para uma vacina para o Covid-19, mas que ao mesmo tempo deixa tantas pessoas com receio para a utilização de uma vacina desenvolvida em tão pouco tempo. No que diz a respeito das outras afirmações, a maioria das pessoas acertaram, mostrando que estão sabendo mais sobre o tema. Depois disso, foi criada uma segunda enquete para avaliar a opinião do público em relação à vacinação durante a atual pandemia de Covid-19. Essa enquete ela teve uma quantidade de visualizações variável, ficando entre 114 e 94 pessoas. Houveram a participação de 55 indivíduos. E é possível observar que no primeiro questionamento, você se sente seguro e pretende tomar a vacina do Covid-19 assim que for liberada? A maioria dos participantes afirmaram que sim.
Enquanto no outro questionamento fala sobre a vacinação, outras vacinas durante a pandemia ou nos meses subsequentes, a maioria do participante afirmou que não se vacinou e nem pretende se vacinar contra outras doenças nos próximos meses. Esse trabalho, nós abordamos o tema sobre vacinação em tempos de pandemia, da importância da vacina e de todos os benefícios que ela nos traz, prevenindo o desenvolvimento de surto de novas doenças e pandemia. Cumprimos com o objetivo de passar todas as informações confiáveis para o público. Foi um trabalho amplamente importante para o nosso conhecimento e compreensão sobre o tema atual, podendo transmitir informações para as demais pessoas.